Quando a gente pensa em um grande filme de ação, o que vem à cabeça? Explosões, perseguições de carro em alta velocidade? Bom, a verdade é que é algo muito, mas muito mais profundo que isso. Hoje, a gente vai desmontar o gênero de ação peça por peça para revelar a forma de arte precisa e calculada que ele realmente é. Vamos lá! E tudo, absolutamente tudo, começa com essa ideia aqui. O coração de uma grande cena de ação não é o soco, não é o tiro, é o peso emocional por trás disso. Sem que a gente se importe com o personagem, o maior espetáculo visual do mundo vira só barulho. Então, o primeiro passo é quebrar esse mito. Muita gente acha que a ação é só diversão descerebrada, mas não é. Ação não é a ausência de uma história, é a história sendo contada através do movimento. A pergunta certa não é o que explodiu, mas sim por que explodiu e o que acontece depois. No fundo, é uma coreografia com uma narrativa. E para entender como essa engrenagem toda funciona, esse aqui é o nosso mapa. Primeiro, vamos ver o que move a atenção. Depois, como o herói moderno é construído. Em seguida, a gente disseca uma cena, entende a arte do ritmo e, por fim, aprende com os grandes mestres do gênero. Certo, nosso primeiro elemento, a tensão. Sabe, enquanto o drama muitas vezes explora o conflito interno dos personagens, a ação precisa de um conflito externo. Ele tem que ser visível, físico e, quase sempre, uma questão de vida ou morte. E essa tensão é construída sobre 3 pilares essenciais. Primeiro, um objetivo físico e claro. Desarmar a bomba, por exemplo. Segundo, um relógio correndo. A urgência é tudo. E terceiro, um antagonista que seja uma ameaça real, que force o herói a usar a inteligência, não só a força. Agora, vamos falar de quem está no centro de tudo isso, o herói. E olha, aqui as coisas mudaram, e muito. Aquela era do herói invencível, sabe, a máquina de matar de um homem só, essa era acabou. E isso nos leva à regra duro de matar. Cara, John McClane mudou o jogo. Ele não era um super soldado, ele era um policial comum, cansado, que sangra, que sente medo, que anda descalço pisando em caco de vidro. A tensão vai lá pra cima quando a gente percebe que o herói pode de fato morrer. A vulnerabilidade dele se torna a maior força da história. Mas ok, por que essa pessoa está lutando? Porque a ação sem uma boa motivação é vazia. É preciso ter um porquê emocional forte. A vingança do John Wick pelo cachorro dele, o amor de um pai desesperado em busca implacável, ou o senso de dever do James Bond. É esse o combustível que mantém a gente grudado na tela, mesmo depois que a poeira baixa. Beleza, já temos a tensão e um herói com quem a gente se importa. Agora, vamos mergulhar na cena de ação em si, no que a indústria chama de set piece. A melhor forma de pensar nisso é como um pequeno filme, com começo, meio e fim próprios. Toda grande cena de ação tem um começo, que estabelece o objetivo. Um meio, onde o plano inicial vai por água abaixo e o caos toma conta. E, o mais crucial de tudo, um fim que muda o rumo da história. O herói conseguiu o que queria? Ele foi pego? Se nada mudou no final da cena, ela foi inútil. E dentro dessa estrutura, existe uma regra de ouro. Quem está assistindo precisa entender o espaço. Onde está o herói? Onde estão os vilões? Se a plateia fica perdida, a tensão simplesmente evapora e o que sobra é frustração. A clareza espacial é tudo. Certo. Agora vamos ver como essas cenas se encaixam no filme todo. É aí que entra o ritmo. Um filme de ação não pode ser só explosão o tempo todo. Isso não gera empolgação, gera cansaço. A chave para um bom ritmo é o contraste. Pensa numa montanha-russa. São justamente os momentos de calma, os vales da montanha-russa, que constroem a expectativa e fazem os picos de ação serem ainda mais intensos. É aquele silêncio antes da tempestade que realmente faz a gente prender a respiração. Com todas essas ferramentas em mente, vamos dar uma olhada em como os mestres usaram isso na prática. Esses são os arquitetos que não só seguiram as regras, mas, em muitos casos, reescreveram o livro e definiram o gênero de ação para as próximas gerações. Tem o Shane Black, que provou que um diálogo afiado pode ser tão mortal quanto uma bala. O James Cameron, que é um mestre em escalar os riscos a um nível que parece impossível. As Wachowskis, que misturaram ação com filosofia. E o George Miller, que basicamente transformou a ação na própria história. E esses mestres nos deram obras-primas. Duro de Matar é uma aula de como usar um espaço fechado. John Wick usa a luta para contar a história do personagem, para construir um mundo.
Mad Max Estrada da Fúria é praticamente uma ópera de movimento. E a série Bourne trouxe um realismo brutal que redefiniu tudo. Mas antes de ir para a tela, tudo isso começa numa página em branco. Então, como um roteirista consegue capturar essa energia toda? Pois é, escrever a ação é uma técnica, e o objetivo é fazer quem lê sentir a velocidade e o impacto da cena. A primeira ferramenta, por mais estranho que pareça, é o espaço em branco. Parágrafos curtos e frases diretas fazem o olho correr pela página, imitando a adrenalina e o ritmo frenético da cena. Verbos são os músculos da escrita de ação. É preciso usar palavras que carreguem impacto e movimento. Elas dão vida à cena, é outra coisa, né? Usar letras maiúsculas para sons e impactos principais, um tiro, o vidro estilhaça, funciona como um soco visual para quem está lendo, destacando os momentos de maior impacto. E aqui vem o ponto crucial. O foco deve ser na intenção e na emoção da luta. Em vez de descrever cada golpe, descreva a fúria, o desespero, o objetivo por trás da briga. No fim das contas, o que a gente aprende com tudo isso? Que uma grande cena de ação não acontece por acaso. É pura engenharia narrativa. É uma máquina cuidadosamente projetada para fazer a gente aprender a respiração, sentir o perigo e torcer como louco pela sobrevivência do herói. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Quando todos esses elementos se alinham perfeitamente, o herói vulnerável, a geografia clara, o ritmo da montanha-russa, a ação vai além do espetáculo. Ela se torna a linguagem mais universal e primitiva do cinema. E talvez, só talvez, a sua forma mais pura.